E aí, Ports Trader na área. Olha só, mais um episódio 3 aqui da série Analista. Eu tô muito feliz com o pessoal que tá curtindo bastante aqui a série, recebendo muitos e-mails. Isso aqui realmente está ajudando e esse é o objetivo principal aqui da série Analista, que é mostrar para você como realizar análises gráficas e leitura de mercado de uma forma mais profissional para que os seus resultados possam aumentar gradualmente no mercado. Então, os últimos dias foi sensacional para o método 4PC. O método 4PC é 4 passos de continuidade de tendência. Para quem conhece meu setor pessoal, 4 passos, o objetivo dele inicial é reversão de tendência, porém a gente pode usar também como continuidade e realmente é uma das formas mais lucrativas para você pegar a continuidade dos movimentos do mercado. Então olha só, 2 dias atrás o mercado já abriu formando topo duplo direto. A gente abre aqui um gap de alta e forma topo duplo direto aqui em cima, mostrando falta de continuidade e força da ponta compradora. Quando a ponta compradora vem do dia anterior em um rally de alta forte como esse daqui e no dia seguinte já abre no gap de alta, faz o pullback e tenta continuar e não consegue, isso significa o quê? Significa que a ponta compradora já não está mais com tanto gás assim nessa subida. E com isso a gente pode já começar a pensar em uma operação de venda, de preferência com 4 passos ou 4PC, após a reversão para a gente continuar o movimento. Porém, a gente tem sempre que definir os nossos alvos e os nossos stops antes de abrir qualquer tipo de operação. Não é só porque o sinal apareceu que você vai simplesmente abrir o seu trade. Gerenciamento de operação em risco é extremamente importante antes mesmo de você abrir a sua operação. Você está aqui, o seu único objetivo como trader, como eu sempre falo, é filtrar suas operações da melhor forma possível para que os seus trades tenham mais chances de retorno do que de prejuízo, certo? Você é investidor, você é trader, então você precisa sempre pensar no seu retorno. Então quando você vai vender aqui em cima, por exemplo, nesse topo duplo, você vai vender aqui nesse candle de força, a gente vai ter o topo, a gente vai descer, vai ter o fundo, a gente vai subir topo mais baixo, certo? E a gente vai ter esse fundo sendo rompido no candle de força. O que significa isso aqui? 4 passos. Quem já conhece meu setup sabe exatamente o que eu estou falando. Quem está chegando aí pela primeira vez e está direto nesse terceiro episódio, eu recomendo que olhe o primeiro episódio para entender o que eu estou falando. Que setup é esse método extremamente efetivo para reversão de tendência e continuidade também. Então vamos de novo. Topo duplo lá em cima, certo? Fraqueza de continuidade alta. Ponta compradora não conseguiu. Então a gente tem o topo lá em cima, o fundo aqui embaixo, o topo mais baixo e o fundo sendo rompido no candle de força. Primeiro alvo quando você abre a sua operação de venda após o fechamento do candle de força, primeiro fundo. Fundo mais próximo é sempre os nossos alvos quando a gente vende, é sempre nos fundos mais próximos. Quando a gente compra, é nos topos mais próximos. Mas uma coisa muito importante que eu sempre falo, nunca coloque o seu alvo cravado lá embaixo, cravado exatamente no fundo, porque pode ocorrer exatamente o que aconteceu aqui. A gente chega perto e não executa. Então é muito importante que você vai ver também, eu sempre menciono isso, eu coloco o seu alvo um pouco acima realmente da onde é o topo e o mínimo daquele fundo. Então muito importante aqui. Então, operação de gain já na saída do mercado, na abertura do pregão. É muito importante que você também dê uma conferida nos episódios anteriores, que você vai ver exatamente a mesma coisa. Você vai ver que o mercado abriu e já na abertura do mercado a gente identifica a falta de continuidade de movimento. No dia anterior, a gente teve exatamente a mesma coisa. Olha aqui, mercado abriu, gap de alta, falta de continuidade, topo triplo para a gente fazer o rompimento aqui no 4 passos. Mesma coisa com o alvo no fechamento do gap. Esse aí é o episódio anterior, eu falei sobre isso. Exatamente a mesma coisa. Se você voltar para trás aqui, uns 2 ou 3 dias para trás, exatamente a mesma coisa de novo, quando a gente abre o mercado e vê falta de continuidade de força para um lado e você entra com a operação de venda de reversão de tendência logo na abertura do pregão. Então deixa eu só voltar aqui para continuar. 4PC, a configuração básica que a gente vai estar procurando no 4PC é muito simples. A gente vai estar procurando aquela configuração de movimento. Isso daqui é o nosso 4PC. Porém, esse fundo aqui, esse pivô, vai ser rompido no candle de força para a gente poder ter mais confirmação de entrada e o nosso alvo ser nos próximos fundos. Se a gente está em alta, o nosso 4PC vai ser exatamente a mesma coisa, só que esse topo aqui vai ser rompido no candle de força para que a gente possa jogar o nosso alvo nos topos mais próximos. Então aqui quando a gente pega essa reversão
de tendência exatamente no topo duplo, com alvo aqui embaixo. A gente já pegou um trade vencedor aqui na abertura do pregão. Depois o que acontece? Nenhuma continuidade baixa, não ocorreu mais essa mesma configuração, certo? Porque a gente desceu aqui, depois começou direto a subir, só que aconteceu para o outro lado. Então você vai ver 4PC dessa vez para o outro lado, fundo mais alto, topo, certo? E o topo sendo rompido no candle de força, entrada com alvo no primeiro topo. Isso é muito importante você ver que a maioria dos movimentos, como eu sempre falo, a maioria dos movimentos de alta do mercado, quando a gente está subindo, todos os movimentos vão ter que ter o rompimento dos topos. Caso contrário, a gente não vai estar subindo, caso contrário, a gente vai estar indo para os lados, certo? Porque o topo e o fundo não vão estar rompendo, a gente vai estar consolidado. Porém, quando a gente tem um movimento já estabelecido, todos os topos vão ser rompidos. E se eles forem rompidos nos candles de força, melhor para nós, para a gente poder entrar usando 4PC. Da mesma forma, para o lado contrário, todos os movimentos de baixa do mercado vão ter os fundos sendo rompidos, certo? Todos os fundos serão rompidos. Caso contrário, a gente não estaria descendo, a gente estaria andando para os lados. Então, todos os fundos que forem rompidos com candle de força, melhor para nós, mais segurança no nosso trade, para que a gente possa jogar nosso alvo ou stop gain para os próximos fundos mais perto da nossa operação. Então, depois do dia seguinte, continuidade do dia, várias vezes a gente já consegue identificar aqui uma LTA. A gente teria pego esse primeiro aqui, fundo mais alto, topo sendo rompido no candle de força. Depois, logo na sequência, digamos que você não pegou esse primeiro aqui, de novo aconteceu a mesma coisa. Aqui a gente usa esse aqui, o fundo mais alto e esse topo sendo rompido no candle de força. Depois a gente chega naquele topo e começa a descer. Vai acontecer o quê? Mesma coisa, o mesmo setup dessa vez para baixo. A gente tem o topo mais baixo e esse fundo sendo rompido no candle de força para mais uma continuidadezinha próximo do fundo anterior. Sempre lembrando, vamos colocar os nossos alvos um pouco acima do nosso alvo principal. Se a gente está com o fundo lá, a gente não vai colocar o nosso alvo exatamente no fundo, a gente vai colocar um pouquinho acima para garantir a execução da nossa operação. Depois a gente desce um pouquinho, chegamos aqui quase que um pouco após o 61.8 do Fibo. Né? Quem já sabe do que eu estou falando, isso que é realmente análise técnica das mais básicas possíveis. Quando a gente sobe esse movimento, você puxa o Fibonacci, a gente vai ver que essa descida deu exatamente um pouco após o 61.8, que seria um nível de pullback, certo? Então a partir daí a gente já teria um indício de que o movimento é de alta, porque a gente tem força compradora e continuidade de força compradora, exatamente o mesmo setup. Olha aqui, fundo mais alto e o topo sendo rompido com o que? Candle de força. Para onde vai nosso alvo? Topo, stop, abaixo, próximo alvo, segundo topo. Então, extremamente importante você estar sempre analisando essa configuração muito básica. É só isso daqui, para subir com candle de força, para descer com candle de força. Digamos que você não tenha pegado esse daqui, certo? Que voltou no pullback dessa subida para o 61.8, um pouco mais do 61.8. Digamos que você não tenha pegado. Aconteceu de novo. A gente tem aqui o fundo, a gente tem o fundo mais alto, a gente tem o topo ali em cima e a gente tem o topo sendo rompido no candle de força para mais uma continuidade em stop gain. Galera, isso daqui é extremamente lucrativo e não é uma coisa complicada de você analisar. Você está vendo? É a mesma coisa sempre. Isso daqui, candle de força, ou isso daqui, candle de força, alvo no topo, caso a gente tenha comprado, e alvo no fundo, caso a gente tenha vendido. Muito, muito simples. Muitas pessoas acreditam que ler o mercado, analisar, fazer análise técnica, ou análise gráfica, ou até mesmo leitura de candle, as pessoas pensam que é muito complicado e que existem muitas coisas que você precisa estar analisando ao mesmo tempo. E você está vendo que eu estou analisando duas únicas coisas: o movimento do preço e esse único setup aqui para mostrar essa movimentação do mercado. Então, uma pessoa que fala para você que é difícil, ela provavelmente não conhece isso daqui. Por exemplo, eu também acho que deve ser super difícil pilotar um avião. Eu acho que deve ser super difícil fazer o desenho de uma planta de um prédio. Mas vai perguntar para um piloto se ele acha que é difícil pilotar um avião. Pergunta para um engenheiro se ele acha que é difícil desenhar uma planta de um prédio. Claro que ele vai dizer que não. Então, dificuldade só depende do nível de conhecimento que a pessoa tem. E é exatamente para isso que eu estou trazendo essa série analista, para que você possa aumentar mais o seu conhecimento e possa ter mais resultados positivos nas suas operações. Vamos continuar. Chegou lá em cima, a gente percebe que lá em cima a ponta compradora após
mostrar mais força, não conseguiu mais o movimento de alta formando LTB, formando 2 toques aqui, configurando uma linha de tendência de baixa. Você vai fazer o que? Você vai fazer a mesma coisa. A gente tem o topo lá em cima, a gente tem o fundo aqui embaixo e a gente tem o topo aqui em cima e o fundo sendo rompido aqui no candle de força. A gente rompe e depois volta de novo no candle de força para mais uma continuidade de baixa. Sempre a mesma coisa. Para alta vai ser isso daqui e para baixa vai ser isso daqui. Então, de forma geral, o método 4PC, que significa 4 passos de continuidade, você vai estar sempre indo a favor do movimento principal do mercado. Essa descida aqui, por exemplo, quando a gente já tem essa LTB formada, deixa eu só desenhar um pouco mais reta aqui. A gente tem a LTB formada aqui, certo? Um toque, 2 toques, LTB formada. Quando a gente tem esse tipo de configuração, a gente vai sempre estar pegando a continuidade do movimento, porque a gente sabe que aqui tem uma resistência. Essa LTB aqui, essa linha de tendência de baixa, é uma resistência da ponta compradora em continuar o movimento de alta. Eles batem aqui e não conseguem, bateram 2 vezes e não conseguiram continuar. Então você vai fazer o que? Topo mais baixo, fundo sendo rompido no candle de força, depois várias vezes aqui de novo, só pela leitura de candle a gente tem aqui o topo, certo? Presta atenção na leitura de candle, a gente tem uma descida, a gente sobe, a gente tem um topo então, mais baixo, certo? Um topo mais baixo, e esse fundo sendo rompido no candle de força. Depois de novo, a gente tem esse topo aqui, só pela leitura de candle, a gente desce, a gente sobe, a gente desce de novo, rompendo no candle de força. Depois de novo, a gente tem esse topo aqui, a gente desce, a gente sobe e a gente tem esse rompimento desse topo, desse fundo no candle de força. E depois disso acontece o que? Fundo duplo. Fundo duplo, uma das figuras de reversão de mercado mais fortes que existem. Aqui embaixo mostrando claramente um nível onde a ponta vendedora não consegue mais continuar a pressão de baixa. Você vai fazer o que? Você vai continuar vendendo? Claro que não, se a gente está vendo que tem um fundo duplo e que a ponta vendedora não consegue nem romper esse fundo para continuar o movimento, a gente já sabe, bom, aqui a gente está em um nível de suporte da ponta compradora, então a gente vai comprar. Então, mas você também não vai comprar só porque a gente está no suporte, a gente sempre vai fazer análise para dar mais segurança para a nossa operação. A gente tem então o que? Fundo mais alto, topo sendo rompido pelo candle de força. Depois a gente tem o que de novo? A gente tem o fundo mais alto e o topo sendo rompido ali pelo mini candle de força para mais uma continuidade em stop gain para ir em direção ao fechamento do mercado. É importante lembrar que durante a manhã e durante a tarde a gente vai ter as nossas melhores oportunidades de entrada e durante o final do dia é onde a gente tem aquele nível, aquele momento do dia onde as pessoas estão zerando as suas posições e se preparando para o dia seguinte. Então eu diria que primeira parte da manhã e da tarde são os 2 melhores horários para você pegar esse tipo de setup durante o dia. Eu vi que muitas pessoas colocaram algumas perguntas aqui embaixo, aqui na seção de comentários do vídeo, qual o tempo gráfico para você usar isso. Você pode usar isso de preferência no M1 ou no M2. Se você quiser usar no M5 vai ser menos oportunidades, porém também vai ter bastante consistência, mas de preferência M1 e M2 que eu estou mostrando aqui nessa série de vídeos. Então no dia seguinte, no caso 10 de fevereiro, a gente tem de novo a abertura do mercado em gap de alta e nível de suporte comprador. A gente fecha aqui embaixo o mercado, a gente abre lá em cima e a gente faz um nível de suporte com fundo triplo. O que você vai pensar com isso? Que a ponta vendedora não está conseguindo continuar o movimento de baixa, certo? Caso contrário, estariam colocando o que? Fundos mais baixos. Em um movimento de baixa, a gente precisa ter fundos mais baixos. Quando a gente começa a fazer isso aqui não tem força para poder continuar. Então essa já é mais algum indício de análise para você. Quando você está no mercado, você sempre precisa analisar todos os fatores que estão aparecendo naquele exato momento. Porém, não é muito difícil. Você só vai estar precisando analisar a continuidade dos movimentos e a fraqueza de um lado e de outro para depois pegar o setup com a configuração exata, que é o topo mais alto sendo rompido pelo candle de força. Então aqui, vamos fazer aqui de novo 4 passos de continuidade para alta. A gente tem o nosso fundo mais alto e o topo ali em cima sendo rompido no candle de força para mais uma continuidade. A gente tem o nosso fundo aqui embaixo de novo, a gente tem o fundo mais alto e aquele topo ali sendo rompido no candle de força para mais uma continuidade de alta.
várias vezes aparecendo durante o dia. Em um movimento, isso aqui vai aparecer praticamente em todos os movimentos. Todos os movimentos vão ter isso, porém nem todos vão ser com rompimento no candle de força. Esses que não forem com rompimento no candle de força, você evita. Você não precisa operar todos os rompimentos, porque nem todos vão ser com base na configuração do 4PC. Então aqui a gente tem fundo mais alto, e o topo aqui sendo rompido no candle de força. Depois de novo, fundo mais alto, e esse topo aqui sendo rompido no candle de força ali na frente, para mais movimento de alta em stop gain. Muito importante também quando você, por exemplo, entrar na configuração e não tiver um alvo definido, não tiver um topo ali, você jogar stop gain por seu stop e ir subindo à medida que o preço for se desenrolando ao seu favor. Você não precisa também sempre operar com um alvo definido. O seu stop tem sempre que ser definido. Agora, seu alvo, você pode usar stop gain para que o trade possa se desenrolar de uma forma mais fácil e favorável ao seu trade. Então a gente tem depois, subimos, fizemos um pullback por 50% do Fibonacci. A gente tem fundo, topo, fundo mais alto, percebe que a gente sobe, a gente desce. Então isso aqui a gente pode considerar como um fundo na leitura de candle, e esse topo sendo rompido pelo candle de força para mais um pouco de stop gain aqui em cima em direção ao fechamento do mercado. Sempre lembrando, a abertura do mercado, parte da manhã e o início da parte da tarde vão ser os dois melhores horários para você operar com base em análise gráfica e também o método 4PC. Então é muito importante você rever principalmente o primeiro vídeo, onde eu coloco o primeiro vídeo da série Analista, onde eu coloco de uma forma mais detalhada o 4PC. Depois do segundo vídeo e esse agora, o terceiro, eu já estou mostrando direto nos gráficos para você ver como isso aqui sempre aparece, e o seu único trabalho é simplesmente identificar isso aparecendo no gráfico para que as suas operações possam ter mais força a favor delas. Se a gente está vendo que a gente está subindo, você não vai querer adivinhar qual que vai ser o último topo para a gente começar a descer. Então nunca venda quando o mercado está subindo, sempre vá junto, e essa é uma das melhores formas e mais básicas para você ir junto. Você está vendo aqui também que eu não estou usando nenhum indicador, não estou usando nenhuma média móvel aqui para me atrapalhar. Então é muito importante também você, quando estiver analisando o gráfico e fazendo price action, você não use indicador, porque o indicador, primeiro, não vai te dar uma informação de análise, ele vai simplesmente se mover junto com o preço. Então se a gente tem um candle se formando, a móvel média vai estar subindo. Se o candle formou e desceu e deixou um super pavio, a média móvel vai estar descendo. Então qual é a diferença de ter uma linha passando no meio do seu gráfico, sendo que ela não vai te indicar nada, ela vai te mostrar o que você já está vendo? Então, muito importante, se você quer se tornar mais lucrativo nas suas operações, que você entenda como que o mercado realmente se movimenta, para que você possa lucrar mais nos seus trades. Esse então foi o terceiro vídeo da nossa série Analista. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para mim saber que você realmente gostou, para mim poder continuar fazendo mais vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Então, se você está gostando desses vídeos grátis que eu estou postando aqui no YouTube para você, dessa série Analista, se você está gostando, você vai simplesmente amar o Workshop para Traders 2.0, que é um curso focado em scalpers para day trade, é a sua formação completa em scalper. Se você quer operar mais rápido e com mais consistência, eu indico que você faça esse curso, porque você realmente vai aprender muita coisa que vai mudar os seus resultados de forma definitiva. Então olha só o que você vai aprender no Workshop 2.0. Primeiro módulo, você vai aprender leitura de candle e sinais de entrada lucrativos para que você maximize os seus ganhos e lucros diários. No primeiro módulo, então, nós vamos ver os melhores sinais de candle, as melhores estratégias para você operar scalper de forma lucrativa, todas as técnicas de entrada que geram resultados e lucros constantes. Você vai aprender leitura de candle de forma profissional, e tudo em dezenas e dezenas de exemplos práticos para você realmente entender como tudo funciona. No segundo módulo do Workshop para Traders 2.0, a gente vai focar em estratégias para scalper dia a dia. Você vai ver um passo a passo, tudo em detalhes, para você ver como que você faz para operar scalper da forma mais lucrativa possível e profissional possível. Você também vai ver os 7 passos para filtrar o seu trade e realmente só colocar o seu investimento e abrir operações que já são filtradas com altas chances de acerto. Você vai ver estratégias
estratégias em detalhes de como fazer operações de scalper em alto nível para que você possa bater as suas metas mensais e diárias também. No terceiro módulo, nós vamos ver identificação de entradas fáceis e lucrativas no mercado com base em scalper. Você vai identificar o seu sinal de entrada exato, você vai saber técnicas para maximizar os seus lucros, estratégias que funcionam em diversos ativos, não apenas no mini dólar, mas no mini índice também, no mercado de ações, no mercado forex, no mercado americano. Essas estratégias funcionam em diversos ativos e diversos mercados para que você realmente saiba como olhar para um gráfico e saber exatamente o seu ponto de entrada, operar aquele scalper, ganhar aquele lucro rápido e já partir para a próxima operação ou quem sabe fazer outra coisa durante o seu dia. No quarto módulo aqui do Workshop 2.0, você vai aprender detalhes de gerenciamento e manejo de trade campeão. São técnicas para maximizar o seu lucro, técnicas para minimizar o seu risco, aumentar suas chances de sucesso e para você definir alvos e stops para que você realmente possa garantir lucros de forma mais prática e simples na sua operação. O seu objetivo aqui nesse módulo é aumentar o seu lucro e minimizar o seu risco para que você possa operar com mais tranquilidade e segurança também as operações scalpers no day trade. O quinto módulo, você vai aprender pullbacks e reversões em detalhes. O mercado se movimenta de todos os lados. A gente pode identificar várias oportunidades em todas as movimentações do mercado. Então, no quinto módulo, você vai ver como operar pullbacks da forma certa, como encontrar níveis de reversão do preço. Você vai ver a leitura de mercado em detalhes que favorece você a encontrar oportunidades lucrativas e maximizar suas chances de acerto. Técnicas para encontrar seu sinal de entrada em pullbacks e reversões, você também vai aprender aqui nesse quinto módulo do Workshop para Traders 2.0. Com todas essas técnicas, estratégias e métodos em mãos, você vai poder operar com mais tranquilidade, operar com mais confiança, operar com mais facilidade, aumentando seus lucros diários e alcançando as suas metas mensais de forma prática, simples e rápida através de operações scalpers no day trade. Essas são as maneiras mais fáceis, mais práticas, mais rápidas e mais seguras para você operar o mercado e ter lucros como trader, ter lucros consistentes no mercado. Pode até parecer difícil no começo, mas não é. Você acabou de ver agora nos vídeos anteriores como é super prático operar scalper quando você sabe a técnica e a forma correta de fazer isso. Mas na verdade, depois de um tempo o mercado fica até divertido quando você sabe as estratégias e métodos vencedores e usadas por traders profissionais. Porque olha só, me responde uma pergunta: você tem carteira de motorista? Se você já dirige, eu aposto que no começo você também achou super difícil dirigir, mas com o passar do tempo você viu que é super fácil e você pegou o jeito da coisa, né? Mas quando você aprendeu a dirigir e foi ensinado em passo a passo, você achou super fácil e a verdade é muito simples. Você acha fácil quando você entende e sabe como aplicar alguma coisa de forma correta. Então olha só, com o Workshop para Traders 2.0 você vai ter mais consistência no mercado, ter mais ganhos diários e mensais, ter mais tranquilidade para operar, ter mais conhecimento e técnicas profissionais, ter mais certeza no mercado. Além disso, com esse sistema você vai reduzir suas perdas desnecessárias, aqueles stops e operações erradas que normalmente os traders fazem, o seu estresse por não saber onde entrar no meio da movimentação do preço e a sua incerteza e a falta do conhecimento que gera resultados no mercado. E mais, com esse sistema você também vai aprender dezenas de técnicas e estratégias profissionais, saber exatamente como operar de forma certa, entender como o mercado realmente funciona, aumentar os seus resultados de forma estratégica e sistemática, melhorar sua vida financeira e alcançar suas metas diárias e mensais, aprender técnicas de leitura de candle que geram resultados no mercado, saber como operar scalper no day trade de forma lucrativa, fazer todo o gerenciamento de trade para aumentar os seus ganhos, entender e aproveitar oportunidades de pullbacks e reversões. Tudo em detalhes e diversos de exemplos práticos para você aplicar e realmente saber como fazer isso daqui. Depois de fazer esse curso, eu lhe garanto, você vai estar com todas as técnicas, estratégias, metodologias e conhecimento para ter sucesso no mercado. E eu estou falando de conquistar o seu sonho e o seu objetivo de viver como trader e ser lucrativo. Mas ainda tem mais. Você vai receber bônus para deixar tudo ainda mais fácil quando você começar o seu Workshop para Traders 2.0. O primeiro bônus que você vai receber se chama Pro Trader. Esse é um e-book de 200 páginas que mostram em detalhes mais coisas para você adquirir toda a confiança e consistência que você precisa para operar no day trade, operar scalpers e ter lucros no mercado. Além disso, o segundo bônus que você vai receber é a plataforma de treinamentos.
ela é super fácil e prática de usar. Todo o material do curso está dentro dessa plataforma, onde você só precisa acessar com o seu login e senha e você acessa o material para poder estudar tranquilamente. Então, se você quer ganhar mais dinheiro como trader, ter mais consistência de lucros e entender como o mercado realmente funciona de forma profissional, e eu sei que você quer, caso contrário você não estaria assistindo esse vídeo agora, então você precisa dar o primeiro passo. E agora que vem a melhor parte para você. Quanto vale para você operar dia a dia sem sentir nenhuma incerteza ou medo? Quanto vale para você bater suas metas financeiras e ter sucesso? Quanto vale para você ser questionado? O que você fez para operar tão bem assim? Lembre-se, você não vai apenas conhecer estratégias mais lucrativas para scalper no day trade, mas também vai poder aplicar os métodos de forma simples e prática e sem nenhum tipo de indicador que só trabalha. Veja, seu desempenho é a coisa mais importante no mercado. Por isso eu digo, o investimento que você vai fazer hoje é mínimo se comparado com os benefícios que você vai ter com o Workshop para Traders 2.0 completo e todos os bônus. Olha só, ele ainda está na promoção e você vai adquirir ele hoje por apenas 12 vezes de R$ 64,96. Isso é apenas R$ 2,16 por dia para que você tenha todo o conhecimento necessário para poder ter lucros no mercado. E como você viu antes, é extremamente simples e esse valor aqui é risório comparado ao retorno que você pode ter com todo o conhecimento e o potencial de lucros e conhecimento que você tem com o Workshop ATS 2.0. 12 vezes de R$ 64,96, isso é simplesmente R$ 2,16 por dia, como eu falei, ou à vista R$ 647 para que você realmente saiba tudo o que é necessário para ter sucesso no mercado. Essa oportunidade não vai ficar disponível para sempre, tá? Então clica no botão abaixo para garantir a sua vaga agora no curso e eu vejo você aqui dentro da área de membros do Workshop para Traders 2.0. Clica no botão abaixo agora, vamos lá.